Nós estamos começando Opinião com os comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. São os comentaristas da PAN. Eu sou William Travassos e a partir de agora os principais temas do dia. Pesquisas indicam vitória de Emmanuel Macron no segundo turno das eleições francesas sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. No início de 2022, a eleição parecia ser um importante referendo sobre a crescente popularidade da extrema-direita francesa. Já se passaram 20 anos desde que um presidente francês foi reeleito. Então, a votação estava se tornando uma das corridas políticas mais assistidas do país em décadas. Feliz com o resultado, Piperno? O resultado, William, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. O resultado, claro, que me agrada nesse segundo turno. Se eu fosse um eleitor francês, certamente votaria em Emmanuel Macron. Agora, veja, também acende uma luz amarela, porque Marine Le Pen, embora provavelmente vá perder essa eleição, ela, ao que tudo indicam os vários levantamentos aí, vai ter algo próximo a 45% dos votos. Vejam, numa democracia sofisticada como é a França, a candidata da extrema-direita deve ter mais de 40%. Uma votação inédita. O pai dela, por exemplo, quando foi ao segundo turno em 2002, na célebre eleição lá contra Jacques Chirac, ele passou um grande vexame, teve algo em torno de 20% no segundo turno. Ele tinha tirado dessa disputa o socialista Lionel Jospin. E aí a sua filha, herdeira, né, do que era a Frente Nacional, depois disso o partido mudou de nome, ela rompeu com o pai, tentou suavizar um pouco mais o discurso, lembrando que o pai dela era alguém que minimizava até a questão do Holocausto, das câmeras de gás e tudo mais. Ela, o que foi uma importante voz contra os imigrantes, acabou, de certa forma, pegando, né, tomando algumas pautas que eram de partidos mais ao centro para tentar suavizar a sua imagem. Teve nessa eleição o bônus de ter um outro candidato tão extremista quanto ela, o jornalista Emmanuel Zemmour, e com isso, então, ficou até um pouco mais fácil para ela. Ele fez o trabalho mais radical nessa eleição, mais duro, ela não. E com isso, ao suavizar um pouco a sua mensagem, ela conseguiu novos adeptos em relação, inclusive, à eleição anterior, quando ela, no segundo turno, teve somente 34% dos votos. Agora, o presidente Macron deve conseguir renovar o seu mandato, mas também não conseguiu, dessa vez, uma corrente tão grande, uma coesão tão grande em torno do nome dele no segundo turno. Vejam, o terceiro colocado, Jean-Luc Mélenchon, candidato de um radical de esquerda, ele, que ficou fora do segundo turno por apenas 1%, até o momento não declarou o seu apoio explícito a ele, ao candidato Macron. Disse apenas que espera que os seus eleitores não votem Marine Le Pen de forma alguma. É sim um apoio envergonhado. Então, mas vejam, a esquerda dessa vez não embarcou como na eleição anterior. Então, Marco, o Piperno falou em extrema-direita, extrema-esquerda, que perderam para um esquerdista mais centrado. Será que a gente pode usar, se é que a gente pode usar essa expressão? Boa tarde, William. Isso indica alguma coisa pra gente? Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Boa tarde. Eu adoro ouvir o Piperno usar a expressão extrema-direita, porque eu lembro da maneira como ele fica eufórico falando da extrema-direita Bolsolover. É verdade. A extrema-direita Bolsolover. E por que eu acho isso engraçado? Porque existe uma mania da grande imprensa, da imprensa radical, da velha imprensa, como você quer dizer. De novo na imprensa. Eu vou repetir isso ad nauseam, até onde eu puder. Por quê, meus caros? Porque existe toda hora uma construção de... Isso vai até na docência. Vamos voltar ao ensino primário. Nossa. Você tem professor de história, professor de geografia, você tem ensino universitário, professores de direito em grande escala. Você tem jornalistas e redações do Brasil inteiro e do mundo inteiro falando em neoliberais, ultraconservadores e você tem a extrema-direita. Por que eles usam esses neologismos, essas figuras, né, que geram, né, de início para qualquer leitor uma espécie de repulsa? O que é o neoliberal? Pô, neoliberal é do mal. Neoliberal é sinônimo de
precarização do trabalho. É igual a esquerda pipérnica. Que é o... Não, a esquerda... O extremo Piperno, esquerda. para mim, eu já falei, ele não é um esquerdista invasor de propriedade. Ele não é bom. Que bom. Ele é moderado. O Piperno, ele, como eu já disse várias vezes... Piperno é Ciro, gente. Não, mas Ciro não é moderado, Ciro é extremo. Você tem aqui, pessoal, é muito simples, uma tentativa de emplacar este nojo constante por pessoas que têm um pensamento mais conservador. Até questões referentes ao que ele falou, né? É contra imigrante. Duvido. Você tem uma política que nem o Trump tinha de respeitar a imigração legal. O que os democratas defendem é uma espécie de anistia geral para imigração e uma não fronteira. Eles defendem a ausência de fronteira. Ora, o que é uma ausência de fronteira num país que é delimitado por fronteiras? Todos os países são. Então, é uma espécie de contradição bizarra aí, um paradoxo que eles desenvolvem só para tentar empechar os conservadores que são favoráveis a uma imigração legal. Só fazer uma observação. A extrema-direita, Piperno, ela não é aquela antiterrorista, ou melhor, anticomunista, é aquela nacionalista ao extremo. Isso não é a extrema-direita? E na França? A França ela tem um quadro que nos permite observar com mais nitidez isso. Por exemplo, Zemmour, assim como grande parte, como por exemplo Jean-Marie Le Pen, o pai de Marine Le Pen, com quem, como eu já disse, ela está rompida. Eles detestam, por exemplo, os muçulmanos, eles querem proibir o uso dos véus, essa coisa toda. Crianças não podem usar roupas, enfim, típicas aí dos muçulmanos. Não é nem que eles querem proibir, proibido em vários lugares, na sala de aula, na França. Exatamente, por conta deles. Inclusive, por conta de pressão deles. Na França tem isso. Então, na França tem essa distinção muito nítida. E não é véu, Você está falando errado, é a burca. Não, burca é uma outra coisa, a burca. inclusive. Não, burca também é uma outra coisa, já te explico isso aí. Mas o fato é que, na França, isso dá pra gente ver com muita nitidez. A França, você tem Macron no meio. Você tem, por exemplo, vários candidatos à esquerda. Você tem desde que... Você sabe que na França existe um partido chamado Partido Anticapitalista, tem lá 1%. Então a França tem aquela isso, tem esquerda uma rosácea, miríade de partidos à esquerda. Vermelha. Então você tem esquerda moderada, você tem esquerda mais dura, você tem esquerda radical, você tem extrema esquerda. Você tem 50 tons de esquerda. E direita é só extrema. Você tem 50 tons de direita. Aí, por exemplo, Valérie Pécresse, que era ministra do Sarkozy, uma mulher de centro-direita, foi candidata e teve lá perto de 5% dos votos. Então, o que acontece? Na França, isso dá para ver com muita nitidez, e eu já disse isso aqui em outros programas, que na França, os grandes perdedores dessa eleição foram o PT francês e o PSDB francês. O PT francês, o Partido Socialista Francês, teve menos de 2%. O que seria próximo ao PSDB francês, o da Valérie Pécresse, menos de 5%. Então é igual o Brasil, né? O PT, a premissa... essa premissa está muito falsa, está muito equivocada. Falso, de jeito nenhum. O PSDB não é centro-direita nem aqui nem na China. Então pergunta para eles. Na China comunista. Pergunta para eles. Pergunta para você ver as ações, os Eduardo discursos. Leite, Dória, pergunta para eles. Você tem uma visão... É uma coisa o cara fala assim, eu me chamo Marco Antônio. Não, o seu nome é Zé. Não, mas eu me chamo Marco Antônio. Não, mas isso daqui tem muito mais a ver com você virar pra mim e falar, não, isso daqui não é vermelho, é rosa, e você tá apontando pra cor vermelha, pô, isso daí tá na cara. Agora, Piperno, eu quero entrar mais no mérito conceitual do que na questão da eleição francesa, porque eu acho interessante a análise do Piperno sob uma perspectiva do que ele considera extremado, e é interessante notar que ele sempre joga a esquerda extrema de uma maneira diferente, o peso que ele usa é diferente da análise que ele faz da extrema-direita. A esquerda dele é mais romântica. A esquerda é super romântica, é bonitinha. A esquerda dele não tem atores ruins. Eu quero saber o seguinte, de que forma isso vai impactar no Brasil? Isso muda alguma coisa na nossa história? Isso traz algum recado para a nossa eleição? Mas esse é o ponto. Mas esse é o ponto que eu queria chegar. Aquela onda conservadora, de direita e de extrema-direita, que veio, que arrebatou o mundo nos últimos anos, ela perdeu força? Esse é o ponto. Quando ele fala que perdeu, né, esse centro fisiológico, de alguma forma perdeu,
Na verdade é o seguinte, as pessoas... Que centro fisiológico diz que perdeu o quê? Você está falando de centro-direita, centro-esquerda. Tô falando Macron que é da centro. Esquerda. Aonde que o Macron é globalista, é esquerda. É globalista, é o mundo. O mundo é assim, somos nós e os globalistas. A extrema-direita e os globalistas. Quem não é bolsonarista, globalista é... Piperno. Deixa eu só terminar. Tá difícil. Aqui, ó, difícil, meu ponto é muito mais simples. O Piperno, ele coloca, né? Como se o PT e o PSDB, né? Antigamente, essa era a pseudopolarização. Por quê? Porque existia um teatrinho lá, um jogo de cena, né? Cortava pra cá, depois cortava pra lá, e você via que não existia uma visão liberal mesmo, de defesa dos valores liberais por parte do PSDB. O Alckmin colocou o boné com o logo de todas as empresas estatais, das maiores pelo menos, para fazer o debate com Lula, para pagar de não sou privatista. Privatista é quase um xingamento. Que direita é essa, senhor Piperno? Poxa vida, vamos começar só por aí. Essa imagenzinha do Alckmin com o boné. Mas fora isso, não vou entrar em Serra nem Aécio. Você tem um véu que caiu, que é esse véu da hipocrisia, do discurso do Aécio Neves, dessa visão do Alckmin, que as pessoas acreditavam como, ele é um cara mais sério, portanto ele não é um louco invasor de propriedade da extrema esquerda ou do PT, porque o PT também tem invasor de propriedade, né? E não é só propriedade privada, é o seu negócio, são as suas atividades econômicas. Tem de grileiro, Caiu o véu, que o pessoal está enxergando isso, e esse foi o fenômeno do Bolsonaro. Aí a gente pode discutir o quê? Existe uma nova mobilização no Brasil, que eu entendo que carece de representação política. E agora essas eleições vão ser decisivas exatamente para isso. Primeiro, para definir como é que vai se dar o equilíbrio entre poderes, Senado e Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante nessa eleição. Segundo, as pessoas estão tentando agora compreender melhor o fenômeno da direita. Antigamente, você tinha vergonha de falar que era conservador e de direita. Hoje você pode falar isso de maneira mais aberta. Mais ou menos, né? Porque tem gente que ficou com vergonha de, por exemplo, ter feito sinal de arma, de ter se posicionado do lado de Bolsonaro e mudou logo de jogo. Nós tivemos isso, tem algumas pessoas mudaram de lado. Grupo de interesseiros que se utilizaram que ficaram com vergonha, entraram nessa vibe, nessa disputa. Frota, Joyce Hasselman, esse pessoalzinho aí que eu acho que vai... Se não se reeleger, vai cair drasticamente em número de votos. Que abriu mão do cargo dele lá, qual é o nome dele? Arthur Mamãe? O Mamãe também. Mamãe até o próprio filho do Bolsonaro fez essa observação durante a semana. Então, Piperno, o Marco fala em ponto. Ponto é uma pausa final, mas ele pode indicar também um novo começo. Ponto não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa tão simples, não. Agora, só para completar esse raciocínio aí, então, é óbvio que, por exemplo, se todos os institutos de pesquisas estivessem enganados, se houver uma surpreendente reversão de expectativas nessa reta final da campanha e a Marine Le Pen vencer, aliás, até bateram na mesa aqui, mas não tem aqui pertinho, é óbvio que isso também é uma mensagem que poderia influenciar, sim, outras eleições por aí que estão para acontecer. Ela tem posições muito nítidas e ela... Se existe alguma virtude na candidatura dela, é que desde que ela se lançou na política, ela não faz segredo algum de quais são os seus pressupostos, quais são os princípios que ela defende. Não, com os quais eu não concordo, mas ela é muito clara, ela defende tudo isso com muita nitidez. Ao passo que o Macron, ele vai se equilibrando, porque ele... Claro que quer, mais do que nunca, o voto da esquerda. Inclusive, ele já acenou com algumas, digamos, com a inserção de algumas questões ambientais na plataforma dele. Nossa, porque, afinal de contas, isso ele precisa ele está ouvindo quem? O eleitorado. Ele tá ouvindo a Greta. Ele precisa conquistar o eleitorado de esquerda que ele não tem. Marco, eu vou falar uma palavra para você que eu sei que vou tirar um sorriso seu. Petrobras. Olha o sorriso. O líder da Câmara... Vamos o quê? Privatizar isso daí logo. Parece que é essa. Olha aqui, ó. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, se reuniu com o novo presidente da Petrobras, o José Mauro. No encontro, segundo Barros divulgou em suas redes sociais, foi tratada a pauta legislativa setorial e da importância do setor de óleo e gás para o Brasil. Além dos preços nos combustíveis, uma das principais pautas a serem decididas em relação à estatal é a possibilidade de privatização, muito estimulada pelo governo de Jair Bolsonaro. Marcão, você acredita que a saída é essa, a privatização da Petrobras? Meu interesse genuíno, William,
é pegar o Piperno, levá-lo para a Áustria, para a gente estudar os princípios da escola austríaca. Você sabe que eu já estudei, mas tem o Instituto Von Mises aqui. Ótimo, belo instituto. Instituto Mises é maravilhoso. Não maravilhoso. É realmente um local que eu frequento. Um antro de intelectuais. Um antro. Você ambiente. Não, desculpa. O ambiente. Gostei dessa confissão. O ambiente de intelectuais. É que eu tô toda hora... Você usou o antro. Foi mal. Desculpa, usei errado. Então não leva o Piperno para a Áustria. Um ambiente de intelectuais, de pessoas do bem, que querem o melhor para o país. E você tem estudos, você tem a escola de Chicago, você tem a escola austríaca, que mostram de maneira taxativa. Tem o Hayek, tem o Mises, tem o Thomas Sowell, tem o Friedman, tem vários. Eu os conheço bem. E a ideia é muito simples. Você quer um mercado competitivo? Preze pela livre concorrência. Você quer abrir mercado? Faça uma privatização que permita que essas empresas, essas multinacionais consigam entrar para disputar esse ambiente mercadológico aqui no Brasil. E também faça de maneira inteligente a desregulamentação de um setor, propiciando o menor custo possível de acesso a esses mercados. Se você tem uma regulação onerosa, excessiva, burocrática demais, mais voltada para entes fiscalizadores, você vai ter também um preço final muito mais caro. Então, você tem uma série de reformas, uma grande reforma, que seria a da privatização, fechada, e uma série de reformas menores também, que envolvem o setor de óleo e gás do Brasil. Então, isso é fundamental para a gente conseguir permitir que o brasileiro pague menos no combustível na bomba, como diria o Emílio. Gruta natural profunda e escura, servindo de abrigo a feras. Piperno, mas são feras mesmo. O pessoal é muito fera, é isso aí. Privatizando a Petrobras, a gente acaba com aquele problema, né, dos políticos que misturam público e privado, que usam a Petrobras para ganhar dinheiro, para fazer tramóias, roubalheiras, né? E a gente já viu isso acontecendo, né, Piperno? Mas não, eu faço uma outra pergunta. Dirceu acabou de ser confirmada a condenação do José Dirceu para 27 anos. Mas aqui, Petrobras tá tudo bem, né? Não teve roubo, não teve roubalheira. Uma outra pergunta, Marcos. Se você tem, por exemplo, um ativo que te dá, só de dividendos, 108 bilhões de reais por ano, você vai queimar isso? É claro que não, você vai continuar faturando. Aliás, não fosse essa dinheirama que entrou para o Tesouro, certamente o presidente da República não ia poder fazer algumas estripulias que ele tem feito para tentar a reeleição. Agora, só queria dizer uma coisa antes de entrar nesse mérito aí. O Hayek teve problemas aí muito sérios depois da crise de 29, perdeu dinheiro, inclusive fez algumas previsões erradas e tal. E naquele momento, os Estados Unidos, por exemplo, adotaram políticas francamente keynesianas. Mas, voltando aí para a nossa realidade aqui, pois Roosevelt. Horrível. Quebrou os Estados Unidos a longo prazo. Exato, salvou. Quebrou. Salvou o país que tinha quebrado na crise de 29. Se os americanos perderem qualidade de vida nas 3 décadas posteriores, foi por conta de Roosevelt. É verdade, a reação do... Qualidade de vida baixou. Exatamente, a geração... Você tinha mais emprego, inclusive, entre minorias. Década de 30, negros, 40, imigrantes. 50. Olha as mentiras, por conta dessa ausência de pacotes do Estado paizão, 40, décadas de 30, 40, 50, 60. Dados empíricos fortes. Para que o Marco estude um pouco mais, porque ele é semi-analfabeto nisso, é preciso estudar o grande momento de prosperidade americana. O grande momento de prosperidade americana. O amigo do Ciro Gomes aqui está me chamando de semi-analfabeto na economia. Ele quer imprimir dinheiro e pagar serada. Você quer me levar para estudar não sei onde? Eu estou te falando que você precisa se alfabetizar melhor. Me leve para os bancos universitários da esquerda, eu vou humildemente ouvir e refutar. Pelo menos estudar o que aconteceu na economia americana pós década de 30. Vou te dar um artigo legal do Thomas. Eu vou, voltando aí à questão de Petrobras, eu também sugiro ao Marco e aos amigos agora. Acabou de ser. Que a Petrobras é uma empresa próspera que dá muito dinheiro, porque ela, inclusive, atua num ambiente de concorrência cada vez mais aberta, em que você tem vários players de fora. Pense numa grande petrolífera. Está aqui a Chevron, a Total francesa, a BP, as chinesas, estão todas aqui. Agora, o que eu queria contar para ele, talvez ele não tenha tido tempo para estudar nesses últimos tempos, é que é uma série de petroleiras brasileiras que começaram do zero e já estão lucrando bastante, Marco. Inclusive, nessa semana, o jornal O Estado de São Paulo fez uma matéria exatamente sobre essas empresas. Você conhece, por exemplo, a Enalta? A Enalta é uma empresa que já dá mais de R$1 bilhão de lucro por ano. Você conhece a PetroRio?
1 bilhão e 400 de lucro em 2021. Então são várias empresas que saíram do nada, aumentaram exponencialmente as suas produções e estão lucrando em um mesmo ambiente em que tem uma gigante chamada Petrobras. Não pode. Eu já sabia que o programa ia ser hoje assim. Porque nós, quando entramos no estúdio, Piperno estava cantando o hino da França e o Marco Antônio, o hino americano. Então os senhores já podem imaginar como eles começaram um dia. Vai lá. Piperno, vamos ser humildes. Vamos ser humildes. A gente tem que ser humilde com a audiência. É muito simples. Você vai começar a fazer isso hoje. É muito simples. Boa, Marco. Ou então, audiência, é o Marco. Hoje, esse momento, é o Marco Zero da humildade do Marco. A gente tem que ser humilde, pessoal. A equipe técnica foi aos prantos agora. Tem que usar lógica. É pura lógica. Você tem uma entidade... Pessoal, não existe nada de bom em você ter uma empresa pública. Seja ela sociedade de economia mista, empresa pública... Nenhuma funciona, Marco. Qualquer estatal. Nenhuma funciona. Vai furar no pressão. Por quê? Marco, não vai ficar, mas nenhuma funciona. O sistema de incentivos que existem, não só as normas que propiciam a criação dessas empresas, mas as indicações políticas, elas não... Quando são feitas de maneira artificial ou para fins políticos, não estou nem falando em corrupção. Você naturalmente vai ter ineficiência. Você não vai ter o melhor desempenho nem a busca por ele. Você vai ter o pagador de impostos custeando os erros dos burocratas e dos políticos que estão permeando naquele ambiente. Então, não é plausível isso daí por uma questão de natureza humana. Eu não vou nem entrar em teoria econômica aqui. Natureza humana. Você tem uma entidade que é custeada por dinheiro de pagadores de impostos e que pode servir uma finalidade política específica de um maluco. Maluco da vez se chama Lula, que tuitou recentemente falando: na minha época, o preço do combustível era R$2 e o do barril estava $150, $148. Qual era o valor Ele do falou salário uma mínimo? bobagem dessa. Um negócio desse quebra a empresa. Marco, mas peraí, ou gera um prejuízo que essas empresas gigantesco para a empresa. Tudo bem, Marco. Mas e como é que você fala do lucro da Petrobras de 106 bilhões 108 bilhões no ano de 2021? Então, porque aí a gente está falando de uma empresa que dá resultado, né? Sim. Então é bom ser dono dessa empresa. Não, de jeito nenhum. Não é bom. A lógica da natureza humana é muito mais simples do que isso. Você tem lucro, você tem que olhar resultados dos últimos 10 anos. Você tem que olhar o escândalo de corrupção da Petrobras. Você não pode pensar um dado positivo e falar... Eu não posso pegar os dados dos últimos 10 anos, porque pode tinha pegar quadrilhas escândalo lá de dentro. corrupção. Se fosse privada, você teria... Você está prejudicando quem compra combustível. Como é que eu vou avaliar uma Nenhum empresa? monopólio é bom, gente. Vocês estão defendendo monopólio. Não, primeiro que eu acabei de falar que tem um monte de empresa atuando no setor que ela tem 90% do que mercado. não existe monopólio. Não é isso também. São 70% hoje, está baixando. Não é 70%. Porque as pequenininhas elas estão crescendo e tem muita petroleira estrangeira aqui no Brasil. Isso que eles não entendem. É uma tara por querer colocar político para administrar a empresa. Eu acho isso surreal. Depois tem uma outra coisa. Pegar dinheiro dele aqui, dos câmeras que estão aqui, ela vai dando cada vez mais lucro, aqui trabalhando. Porque hoje existe um negócio chamado petróleo do pré-sal. Então, a produção aumentou. Como a produção aumentou demais, os lucros vão crescendo cada vez mais. Isso é óbvio, isso é teoria econômica. Que nem petista pega agora o lucro dos Correios e usa como referência. Você tem mais carro para vender, você vai lucrar mais. Olha o que vocês estão falando. Gente, fica difícil. Eu quero tentar entender o que vocês estão falando, porque, por exemplo, você chegou e falou assim, olha, a gente não pode colocar um político para administrar uma empresa pública. Mas lá na Petrobras não tem político na presidência. A indicação é política e você pode utilizar, se for um Lula da vida, para uma finalidade técnico, não é isso? Precípua, criminosa. Para avaliação, mas ele não passa por um corpo técnico de avaliação? Não importa. Você teve uma série de manipulações que foram... Peraí. Petrolão, gente, pelo amor de Deus. A legislação mudou em 2017, então ela tem que seguir. O Petrolão é o maior exemplo de gerente que estava, gerente da Petrobras, diretor com milhões de reais o fato é que, de roubo. Com o pré-sal, a partir do momento descoberto do pré-sal, a Petrobras se tornou uma outra empresa e hoje já é uma das 10 maiores empresas. O Brasil já é um dos 10 maiores produtores do mundo. Então, a tendência é que é uma empresa que vai lucrar cada vez mais. Não é mérito de estatal. Ou seja, é uma empresa cada vez mais rentável. É sempre em detrimento da população. Rentável. Nunca a favor dela. Então, nunca a favor dela. Aí a gente não está falando de administrador, a gente está falando de ladrão.
Né? Sim. O que tinha ali, na verdade, era ladrão, era corrupto. São dois pontos aqui. Né? Agora, quando eu pego um cara técnico e coloco ele para assumir a presidência ou a gerência de uma área, eu parto do princípio que, para além da indicação política, ele é um profissional que vai atuar dentro daquela empresa como se fosse uma empresa privada, não é Aí isso? Aí você tem o Petrolão que desviou bilhões de reais. Ou seja, vamos olhar sempre para trás. O fato é que é uma empresa cada vez maior. Isso daí é uma empresa cada vez maior. História próxima de nós. Se é uma empresa que interessante, escuta, privatizar o MEC? Sim. Eu não. Não, o voucher educacional, no caso. O voucher, ou seja, desviar bastante recursos para a universidade privada. É um sistema. Primeiro que você tem que tirar o foco do ensino universitário e colocá-lo na educação básica. Isso é a premissa. Agora, na educação básica, tem que romper com essa ideia de que escola pública é a única que existe. Não. Você pode muito bem. Isso? Que país você está vivendo? Você tem voucher educacional aqui no Brasil? Hoje eu quero saber se não tem escola privada no ensino básico. Você se não tem existe voucher uma educacional. Vasta rede eu tô falando de ensino privado, eu estou falando de dinheiro público para a escola pública. O quê? Eu estou falando essa falsa ideia de gratuidade que o brasileiro tem. De achar que eu vou colocar na escola pública porque não pago. É muito melhor você custear, você faz o custo de quanto aquela escola, para aquela família vai servir de custo e dá um voucher para a família. Isso existe em vários países que o Piperno usa como referência, mas que agora está quietinho, não está usando como referência. Marco, a tua ideia, então, Piperno, é isso. Então a gente vai privatizar o ensino, a gente vai privatizar a saúde. O ensino você privatiza e você tem o voucher educacional. Isso. E a gente privatiza a saúde acabar também. com as redes públicas. O sistema de incentivo da iniciativa privada, da livre iniciativa, é 1 milhão de vezes melhor do que a do burocrata estatal. Todas as escolas públicas, aquela escola primária, e os upgrades na educação. Vender tudo isso aí. Nossa. E os hospitais públicos, Piperno? Eu faço a mesma coisa? Isso pode resolver o problema do Brasil? Eu vou privatizar todos? Eu não vou ter mais sistema único de saúde? Você pode pegar o dinheiro... perguntando. Quer dizer, você está me sugerindo que aí o pobre coitado, que hoje corre um posto de saúde público, eu não estou sugerindo. O Marco está falando em privatização. Ele tem que pagar por isso aí também. Você pode criar um sistema público de saúde que seja destinado a pessoas que recebem menos de um determinado valor. 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, 4 salários mínimos. E criar uma regra de que também os tratamentos vão ser custeados de alguma forma. Isso diminui o tamanho do Estado. Gente... É uma lógica muito simples. É o Estado mínimo. O Estado ele diminui e acaba com desvio de dinheiro, recursos ineficientemente investidos. O Estado mínimo, por exemplo, não vai mais emprestar dinheiro para mega proprietário rural. Você imaginou, então? Quem mais fez isso, eu quero saber quem mais criou campeão nacional foi o teu presidente. Eu quero saber, eu quero saber se vocês que defendem o Estado mínimo... Foi o Lula que criou os campeões nacionais. Mas eu quero saber se você, representante da direita, que defende o Estado mínimo... Extrema-direita, não é mais extrema? Não, você é extremista para a direita. Eu já disse, Marco, se você der um passo para o lado, você vai cair do mundo. Mas... então, você também vai então a gente vai privatizar a segurança também, é isso? Os recursos, por exemplo, para grandes proprietários rurais. A segurança também a gente vai privatizar? A PM vai ser privatizada? A segurança é um dos únicos elementos que eu considero como importantes para a manutenção da paz pública. A saúde tem que ter critérios razoáveis. O SUS, tem muita gente que defende o SUS. A gente volta com esse assunto outro dia. Fábio Piperno, Marco Antônio Costa, essa é a opinião. Eu sou o William Travassos. Muito obrigado pela sua audiência. Bom carnaval. Você paga tudo. É para privatizar tudo, é isso mesmo? Os nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.